Hola, hola aventureros, bienvenidos a una nueva sección en el canal, donde vamos a estar contando historias de viajeros y que nos muestran también sus casitas. Y comenzamos con esta historia que me pareció increíble, me encantó, de nuestros amigos de Brasil! Rio de Janeiro! Nós somos do canal Sonho A3, viemos do Rio de Janeiro, da Terra Maravilhosa, né? Mais conhecido como Terra Maravilhosa, né? Este vídeo va a ser así, un poquito en español, un poquito en portugués, siendo que menos mal que son un poco parecidos, esperemos que ustedes lo entiendan y si no, subtítulos, nenes, ahí lo entienden todo. ¿Cómo surgiu esto de salir a viajar? Então, começamos a ver, né, vídeos de vários viajantes, né? Porque a gente sempre tem o pensamento de que para viajar você tem que ser herdeiro. Herdeiro que fala? Herederos. Ter muita plata. E a gente começou a ver através do YouTube que não, que pessoas comuns igual a gente também poderiam ir de uma maneira mais tranquila, né? Mais calma, mais econômica. E aí começamos a sonhar. E aí a gente falava, um dia a gente vai, um dia. Até que teve um dia que a gente não estava mais feliz onde nós morávamos, que a gente transformou o dia no hoje. Agora! Isso, já! E fomos para a estrada. E a caminhoneta, la tenían antes? Sim, nós trabalhávamos com transporte escolar na nossa região. E por não estarmos mais felizes e devido à violência crescente na região em qual morávamos, pensamos em comprar uma van, igual a de vocês, mas não achavam, e olhamos para o nosso carro, nós temos o carro, vamos? Ajeitamos. Vimos também outros viajantes com doblô também. Sim. E aí, para começar, a gente já tem, então vamos começar com o que a gente tem e depois, né, Deus abençoe, a gente troca por um maior. Sim. ¿Hace cuánto ustedes están viajando? Quanto tempo? Tem quase 3 meses. Tem quase 3 meses, direto. Viajeros novos! Bebês! Bebecitos. Hace 3 meses. ¿Y recorreram um pouco de Brasil antes de venir? ¿Qué han hecho? Então, como nós tínhamos o sonho assim, eu tenho esse sonho há mais de 10 anos de conhecer a Argentina. Olha só, mais de 10 anos. E a gente vai deixando, né? E minha filha, desde os 4 anos, ela sonhou com a neve. Sim. Aí falou que sonhou e tal. Ele também tinha o sonho, um dos sonhos era conhecer o Paraguai, né? Conheci. E aí a gente pensou, vamos para o Brasil conhecer as praias do Nordeste, porque a gente não conhece, embora ele seja baiano, não voltou mais. E a gente falou, não, vamos fazer algo completamente diferente e fora da nossa realidade, né? E aí por isso que a gente decidiu nesse primeiro projeto, né, vir para cá, né, fazer algo diferente, conhecer o sul, que a gente está acostumado com calor e a gente está passando muito frio. E fazer isso, romper isso assim que a gente achou que para nós, para nossa mente, seria muito bom. E aí o nosso primeiro projeto foi esse, foi vir, né, conhecer o sul. Na verdade a gente nem conheceu tudo, só veio mesmo São Paulo, Paraná, só Paraná e já viemos. E aí conhecer, né, se Deus preparar também a neve na Argentina, amém. Porque a gente também não consegue ir até o Ushuaia. E aí a gente pensou assim, a gente vai, conhece e volta para casa, né, para matar a saudade da nossa família, que já estamos. E depois fazemos o Brasil, o Nordeste, que a gente não conhece também. E quanto tempo lo querem fazer? Olha, a gente está 3 meses. Eu acredito que mais uns 3, né? Pouco. Mas até a gente voltar para casa. Sim, mais uns 3 meses. Acredito que até a gente ir, né? A gente chegou no Paraguai praticamente agora, né? Para conhecer, ir até a Argentina e voltar. Acredito que sejam uns 3 meses que a gente faça nessa primeira parte do projeto. Bom, é o que pensamos, né? Porque a estrada é bem imprevisível, né? Sim. Uno hace todo um projeto e depois... Sim, as coisas mudam. Totalmente. Sí. Nosotros íbamos a ficar 6 meses en Brasil y nos quedamos un año. Aconteceu. É porque passa muito rápido, a vida na estrada ela é bem dinâmica, sim. né? Sim. Embora seja uma vida assim mais tranquila, digo em relação a correria. Sí, es más
tranquila. Em termos não. El tiempo pasa rápido, igual. Sim. Para mí el tiempo pasa volando. Sim, muito rápido. Então, pessoal, vamos falar bem despacito para vocês entenderem. Aqui é nosso carro, nossa caminhoneta, como vocês dizem. E ela é uma Doblô Adventure da Fiat 1.8. É um carro comum no Brasil. Não sei se na Argentina tem, na Colômbia, não sei qual país tem, mas no Brasil é um carro comum. E aqui vocês sabem, né? Vou mostrar para vocês aqui o que temos em cima, né? Que é o nosso bagageiro. Esse bagageiro eu fiz na estrada, construí em Curitiba, aqui no Brasil. Brasil não, lá no Brasil, estamos no Paraguai. Nós temos uma placa solar de 150 watts, entendeu? Para carregar a bateria lá também de 150. Nós temos essas caixas, duas caixas aqui em cima que são para carregar sapato e roupa de frio. Então, ainda assim não estamos preparados para o frio. Nós temos esses galões, bombona, não sei como falam na Argentina, em espanhol, galones. Isso, cada um tem 30 litros, temos dois. 30 ¿Y litros. eso ya da para beber también? Não, essa só uso para cozinhar e para tomar banho. Ok. Ainda, tá? E aqui nós temos o nosso toldo, que é meio que improvisado, né? Que eu fiz manualmente, caseiro em casa, né? Genial esse todo. E temos também esse plástico aqui que é o corta-frio, que nós deixamos descer aqui para cortar o vento, para quando estivermos em lugares frios. E aqui, adentrando nossa casa, nós temos a sapateira, né? Que nós falamos, essa aqui serve como sapateira no Brasil, mas nós colocamos com porta-treco, né? Sí. Perfume, é tudo que nós temos. Guarda-cositos. Isso, o guarda-cositos. E você, Sarinha, gosta do viagem? Tá gostando? Sim, eu tô amando a viagem. Tem muitas coisas incríveis que a gente vê por aqui. Novas pessoas, novas coisas que a gente vê. Aqui é uma maravilha. Parece até umas férias. ¿Y las amigas que haces en viaje? ¿Has hecho muchas amigas? Sim, eu tô fazendo muitas pela viagem. Tô fazendo muitas, algumas em espanhol. Já fiz duas em outra linguagem. Bom, a primeira, de cabelo preto, eu não compreendo muito bem ela. Ela fala um pouquinho, meio rápido, mas a Paloma eu entendo mais ou menos. A Paloma é minha duas amigas espanholas. Mas dá para brincar, né? Dá pra brincar, a gente só entende a linguagem do brinquedo. Gostei, legal. Ahora los papás, ¿les está gustando el viaje? Ah, gente, tô amando, gente. No início a gente acha que vai ser só paisagem, coisa linda, mas a gente começa a encontrar algumas dificuldades da estrada, né? Como conseguir água, energia, o banho, né? É uma dificuldade muito grande, né? Mas em compensação, as coisas que você vai vivendo, as experiências novas, as pessoas que nós vamos conhecendo, pessoas como a Omi, o esposo dela, o Rony, outros amigos que estavam aqui com a gente, vai fazendo valer a viagem, entendeu? Mesmo tendo dificuldade, as experiências superam as dificuldades. Então, para mim, tô amando. O carro já quebrou 2 vezes, mas eu tô amando. Sim, no começo, ainda tô no começo, na verdade, né? Mas a gente sente, assim, muita questão saudade, né? Da nossa família, dos nossos amigos, né? Tem também a questão que a gente hoje não tem muito, né? Do conforto. A gente não tem, né? Quem tem um carro maior, com uma estrutura maior, tem o conforto, né? Maior, né? Mas, assim, eu tenho consciência do que o que eu estou vivendo hoje, nunca pensei estar aqui no Paraguai. Nunca! E, assim, o que eu estou vivendo hoje, eu sei que eu não viveria, não conseguiria viver de outra forma, né? Então, eu sei que as pessoas, é isso que a gente fala muito, né? Não é só sobre as paisagens, né? Não é sobre isso, né? É sobre as pessoas que a gente encontra, as coisas que a gente aprende, né? Não sei explicar. A gente consegue ficar mais próximo da natureza, que é uma coisa que tem me feito muito bem, né? Muito, muito bem mesmo. Conhecido outras culturas. A gente fala muito sobre isso, né? Que eu aprendi assim, que o mundo tem muitas pessoas ruins e algumas pessoas boas. Mas nesses 3 meses de estrada eu já desconstruí isso e entendi que no mundo existem muitas pessoas boas e algumas pessoas ruins. Então esse é um aprendizado assim
muito grande das pessoas maravilhosas que existem, né? No. Y el viaje te da eso, como que en viaje es que tú ves que hay muchas personas buenas Sí, en el mundo, sí, sí. sí. pues, dispuestas a ayudarte, personas que no tienen igual te ayudan, Sim, sim. Sim, personas que sem, tienen igual te ayudan, o e sea, sem querer dinheiro, né? Que é interessante, eles ajudam sem querer nada em troca. porque es Coração, amor. yo puedo ayudar, yo ayudo. Sim, Más sim, allá sim. de si tenga o no tenga, con lo que tenga, te ayudo. Sim, sim. E aqui, pessoal, a lateral aqui, você já conhece os sistemas da bagunça, né? Do motorhomeiro, né? Que eu estou fazendo manutenção ali, né? Inclusive, né? Inclusive, vou falar no canal dela. Aqueles 2 pneus aqui, ó. Quem nos presenteou foi ela e o Rony. Ela não pediu para falar, mas eu falei, eu vou falar, assim, agradecer muito a ela e o Rony, porque nossos pneus de trás não estão tão bons, não estão bons, né? E eles chegaram de manhã, perguntaram assim, você quer uns pneus usados? Porque eu já troquei os meus, mas não queria dar algum viajeiro. Aí eu cheguei lá, os pneus novos, pessoal. Pneus novos. Vocês podem depois... Olha ali, ó, a distância ali. Os pneus estão novos. Olha o meu como é que tá. Vem cá, já que você quer... É que a gente tem que mostrar. Olha só como é que tá o meu. Ó, olha só o friso. Olha só. Agora o que eles me deram que estão usados. Que eles falaram que ia jogar fora. Ó, estão usados. Usado. Olha só, gente. Olha só, gente. Tienen los pelitos. Ainda tem pelo ainda. Tá com os pelinhos assim, ó. Aqui, ó. Lo que pasa es que nosotros esos pineos los trocamos hace un año, pero Sí. no son de carga. Sim, Entonces ahí como estábamos acá en Paraguay, Sí. obvio, sim. Foi muito bueno pra gente. tuvimos que cambiar Sí. todos por de carga y bueno. Sim. Yo le dije a Ronnie, nos vamos a conseguir unos viajeros que lo necesiten. Então, agradecer a eles, primeiramente, a Deus, e agradecer a Rony e a Omi que nos abençoaram, né? Vamos trocar e vamos seguir viagem em paz. Bueno, y por otra parte quería que ustedes profundizaran un poquito del por qué, cuál fue el impulso para salir a viajar. Sim. Posso falar? Pode, com certeza. Então, né? Nós moramos ainda, né? Paréntesis. Él está así pobre porque está haciendo como 15 grados y yo no sé. Como frio, gente, ó. Caminar acá por la playita con 15 grados. Estamos acá muriéndonos de frío. Para meterlos en contexto. Ahora sí, ahora continúa. Nós moramos, né? Que ainda temos casa lá, né? Numa favela. Não conhece, né, a favela? Pa' ver. É linguagem universal. E sempre moramos desde que casamos, né? 15 anos, mas era relativamente tranquila, Sim. entre aspas, né? As coisas que haviam, a gente não via, era escondido. E aí teve um período, né, que houve uma disputa por território. Então os conflitos ficaram muito intensos e aconteciam no decorrer do dia, em horário escolar, 2, 3 vezes por semana. Então já ficamos, né, no meio do tiroteio, tendo que nos abrigar em uma peixaria. E isso nos deu muita infelicidade, né? Em criar a nossa filha no meio disso, né? E nós mesmos vivermos no meio disso. Conhecemos pessoas também, conhecidas nossas, que foram baleadas dentro de casa por conta do confronto. Um amigo foi na cabeça. Sim. Mas tá bem, graças a Deus. Sin hacer nada. Dentro de casa, sim. Tranquilo. Sim. Abaixado, escondido e... A bala achou ele no chão. Sim. E a gente tava infeliz, né? Muito infeliz com isso, né? E o que era escondido começou a ficar mais aparente. Foi como teve essa guerra, né? A parte que ganhou, né? Saiu, né? E a gente via muito, muito, muito. Então, assim, a gente não queria crescer com isso. E uma das coisas que a gente tinha quando a gente só assistia os vídeos, a gente fica um pouco de medo, né? Tipo assim, eu vou pra rua,
Ai, como vai ser? Mas então a gente viu que, mas dentro de casa também acontece. Então, E até mais. sim, Não, porque vive em uma favela, mas sim, a sim. gente que também não vive em uma favela, acontece coisa. Pode acontecer, né? Sim. E aí a gente estava já infeliz. E aí a gente pegou e falou, vamos sair, né? E aí a gente já tinha comprado, a primeira coisa que a gente comprou foi o porta-pote, mas ainda continuamos trabalhando ali, né? E até porque a gente tinha o compromisso, né? Mas aí no meio, né, desse trabalho, enquanto a gente esperava, né, eu me senti muito mal, tive muita palpitação, falta de ar, gritei quando estava deixando as crianças em casa, as últimas crianças, né, que a gente fazia transporte, né, como ele falou. E aí eu deixei ele que terminou de colocar e eu sem conseguir respirar. E aí depois que deixei, aí eu entrei no carro e ele, vamos no médico, só que eu consegui respirar novamente. Só que nessa época a gente fazia academia. Ginásio. Isso. E eu já tinha feito exame. Sim. E então do coração, né, tem que fazer para ir para academia lá, né? Sim. E aí eu sabia que não era nada relacionado à minha saúde física, né? Que era relacionado à minha saúde mental. E depois disso eu tive algumas palpitações, né? Falta de ar, quando eu ficava muito estressada, muito agitada. E aí até uma amiga minha falou, você tem que ir ao médico porque você está tendo crise de ansiedade. E aí você vai ter que fazer um tratamento. Só que eu pensei, eu nunca tive isso. Não sou contra médico nem tratamento, tá? Cada um tem a sua realidade, né? Claro. Só que era uma coisa que eu nunca tinha. E eu percebi que a minha infelicidade estava mexendo com o meu corpo. E aí eu tinha duas decisões, né? Nós tínhamos, né? Ou continuar lá, infeliz, ficar dependente de remédio e quem sabe provocar outras coisas, né? Ou mudarmos de vida e procurar nossa felicidade, né? E desde que eu saí, né? Que eu saí daquela realidade que não estava me fazendo bem, nunca mais senti nada. Sim, Acabou sua ansiedade. Acabou tudo, vivo minha vida bem, em paz, não sinto mais nada. O sea, considerando que tampoco que en viaje hay sus cosas también, ¿no? De tener y no tener. Sí. Pero igual, o sea, cambiar totalmente de realidad ya Sí. te mejoró tu salud. Sim, apesar dos desafios que a estrada tem, porque toda a vida que a gente tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Não é sobre, a vida viajante é perfeita. Não é. Nenhuma é. Mas é dentro do que você vai ser feliz. Tem gente que vai ser feliz morando numa casa. Tem gente que vai ser feliz morando num sítio. Tem gente que vai ser feliz morando num apartamento. Tem gente que vai ser feliz morando fazendo uma faculdade. E tem gente que vai ser feliz viajando. Numa van, num ônibus, enfim. Qué bom que ustedes decidieron hacer ese cambio de vida y que les está resultando bien, ¿no? Sí. Natasha muriéndose de frío. Muy frío. Mucho frío. Nos va a presentar su hermosa casita, que ya yo la estoy llamando porque es pequeña. O sea, ellos tres ahí adentro. Para vivir ahí. Bueno, ya nos va a decir como. Então vamos lá. Completando a questão da água, né? Que a gente tem aqueles litros, a gente também tem esses aqui, ó, que são os menorzinhos que a gente sempre enche. Esse, que é uma água a mais. Então, a sapateira que ele já apresentou, né? E fez uma diferença muito grande porque o nosso espaço é bem reduzido. Então, uma coisinha aqui, uma coisinha ali já faz diferença, né? Então, vamos lá. Acá temos a parte da ferramenta. Desse lado. E acá também. Parte da ferramenta, das coisas que ele trouxe. Né? Essa parte aqui de cima, na verdade, é uma parte perdida, né? Porque a gente tem GNV. Ah, sim, gás. Isso, gás.
E a gente... Ai, tienen a garrafa de gás. Sim, aqui, ó, esse pedaço todo. Senão, então perdemos um espaço muito grande. Aqui é a parte do gás e aqui fica sendo o banco. Sim. Aqui é um armáriozinho, né? Inho mesmo de cozinha, também alimento. Perfeito. Sim. Nosso fogão. De 2 fornalhas. Isso! Vamos lá, vou entrar aqui, né? Porque a casa é bem grande, né? Deixa eu entrar aqui para mostrar. Ui. Aqui é. Deixa eu ver se não vai cair. Porque... Nossas panelas. E vai mais aqui para baixo. É um quebra-cabeça, às vezes. Sim, como todo mundo acontece, principalmente depois de uma viagem, que fica tudo assim. Aqui é o guarda-roupa. Está aí uma bagunça. Guarda-roupa, roupa da Ninha, a nossa, e também vai até aqui embaixo ele, o fundo dele. Ah, ok. Sim, coube bastante roupa, me surpreendi. Sim, porque se parece pequeno. Sim, pero sim, mas quando vai colocando, desce, né? Então vamos lá. Aqui é a parte do material de limpeza, sim. Creme de cabelo, bom ar, desinfetante. O produto do porta-pote fica aqui, né? Vai até o fundo. Ok. Aqui é o nosso banheiro químico, nosso porta-pote, né? A gente fez uma capinha para ele. Esse é seu inodoro portátil. Isso. Senhor. E aqui a gente deixa armado como um banquinho, porque esse aqui é o banco da Sarinha, o banco dela. Dá para ver aqui? Quer que desmonte? Entendi. Quer que El desmonte? banco para... É, ó, aqui é o banco dela, né? Porque na hora de viajar, né? Eu viajo na frente e Sim. a Sarinha viaja aqui. Então o banco dela a gente deixa montadinho aqui e faz um banco. Aí ela consegue sentar aqui. Um de nós senta aqui. Sim. E o outro senta aqui, quando tá os três, né? Ela Sim. senta aqui, porque ela é mais baixinha, né? Sim. O outro aqui. E o outro aqui. Aqui fica o gás, que é o de 13 litros. Ay, pero ustedes están amigos. Le metieron ahí una garrafa de gas. Sim, sim. Temos a geladeira, que na verdade é um refrigerador. O Lázaro substituiu a pastilha, é sistema Peltier. Essa parte eu não entendo muito bem. Tu compreende, ó? Não entendo muito. No comprendo. Não compreendo. Ella no congela. É solo... Isso, compreende. Sim, sim. Só mantém, só mantém. Ai, nossa pia aqui, que ele fez uma adaptação, já quebrou 2 vezes isso aqui, gente, mas ele fez uma adaptação, né? É o mesmo esquema desse aqui de água, a Sim. bombinha de água. Isso aqui não é uma pia. Eu estava vendo e lo reutilizaram. Sim, é tipo uma saladeira. Como uma ensaladeira, sim. É. Como é que fala? Plegable. Isso aí. E aí eles fizeram o buraco, não? Isso. Aí ele fez aqui a Ellos parte do mismos sifão. fizeram aí o huequito Isso. e já está. É genial, chicos. Me encanta. Aí vai cair roupas de frio. Não, gente, pero vocês têm bastante roupa. Eu achava que Foi bênção de Deus. O armário também de uns amigos nossos. Sim, a gente veio só com esse e com esse. Aí nossos amigos em Curitiba, sim, nos abençoaram com o armário, com roupas também. 2 casais de amigos. Sim. As 2 caixas de cima também. Caixa preta. Sim. Nossos amigos também, que nos um amigo nosso que nos presenteou. E mais o quê? O baú também. O baú que ele mostrou em cima. Sim. Também foi na casa desse mesmo amigo que nos abençoou. O sea, que se terminaram de equipar em Sim, viagem. fez muita diferença. Isso aqui também a gente tá usando aqui para botar nossas águas. Não sei o que a gente vai colocar aqui. Agora acá Lázaro vai armar a cama para que vocês vejam como é. Monta o banco. Aí, ó, tu vê isso que a gente pode subir. E aí, Montando. e aí entram os 3? Entra cá. Eu, ele e Sara aqui. Isso. Sara tem outra madeira aqui, ó, que cobre aqui. Tá ali, ela ali. Outra madeira que cobre perfeitamente aqui. Aí monta a cama da Sara aqui. Acá. Assim.
Que tal? Dorme aqui em cima. Mas ela ainda consegue querer dormir aqui embaixo. Em cima da mamá. Uma observação que a gente construiu tudo com madeira reciclável. Todo es hecho por ustedes. Sim. Sim. Muy bien. Parabéns. Felicitaciones porque toda esta belleza fue hecha por sus propias manitos. Una pregunta que seguramente muchos tienen dudas, ¿cómo hacen con la escuela y la niña, no? Porque ¿qué edad tiene la niña? Sim, 8. Hoy, ya van a Sim, já estuda já. Então, ela estuda remotamente. Tem uma plataforma, né, que auxilia, manda a matéria toda, né? E aí eu pego e dou aula para ela, né? E aí eu também encaminho, tiro foto e mando para lá. E aí ela faz a prova remotamente, mas online no caso, né? Tá. Que a prova tem que ser feita ao vivo, né? Mas é assim, essa plataforma que me auxilia. E ela tá no 3º ano. El desafío de ser ustedes un poco los maestros, ¿no? Sim, geralmente quando a gente tá assim, num local mais tempo, a gente já consegue manter uma rotina, né? Ajá. Então ela já. Mas quando a gente muda, faz algo diferente, aí às vezes já faz num horário diferente, entendeu? Às vezes também por eu ser mãe, né? Mas eu creio que nesses quase 3 meses a gente tá conseguindo ali achar um equilíbrio, uns dias melhores, outros dias difíceis, outros dias melhores, mas uma vida de mãe normal. Bueno, y para culminar, ¿qué le dirían a esas personas que están queriendo salir también a viajar y no se atreven porque tienen un carro chiquito, porque no tienen carro, porque no saben cómo les va a ir en el camino? Sim. ¿Cuál es su consejo para ellos? Olha, o conselho é: toma coragem e vai, gente. Para de sonhar, que quem sonha só dorme. Vai viver o seu sonho, porque na verdade eu estou aqui no Paraguai, né? Era um sonho de criança, de ninho, né? E hoje estou aqui. Quem imaginaria? Eu mesmo não imaginaria. Quando eu entrei no Paraguai, me deu vontade de chorar. Mas então, se você ficar esperando o momento certo, não tem momento certo. As coisas começam a dar errado, começa a surgir dívida, conta para pagar. Aí você tem que realmente botar, o Brasil fala, chutar o pé na porta, chutar a porta e sair e se aventurar. Agora o que vai acontecer, só Deus sabe, né? E vou te falar, ele tem sido muito bom, muito bueno. Joyce tem sido muito bueno conosco, com nós outros. ¿Y tú, Natacha, qué le dirías a ellos? Dê o primeiro passo em direção ao seu sonho. Às vezes nossos sonhos são muito grandes, né? E a gente se acha muito pequeno diante do que a gente quer conquistar. Mas o que eu tenho aprendido é o quê? Que você tem que dar o primeiro passo e Deus vai preparar todo o restante. E aí, mas eu sonhei tanto, eu acho que isso não é pra mim. Ué, trilha outro caminho? Pelo menos você tentou, né? Eu acho melhor do que você ficar, será? A gente poder olhar para nossa vida e falar, eu tentei isso, não foi o que eu queria, então agora eu vou atrás de outra coisa, porque amanhã ou depois a nossa vida vai ser tirada e passou. Quem é que sabe qual vai ser o último dia de vida? Não sei se é hoje, se é amanhã, se é daqui a... Então, toma coragem e vai, porque pelo menos você tentou. Você está indo em busca da sua felicidade. Isso aí, eu digo muito para ele que tudo isso que nós estamos vivendo, ninguém nunca vai tirar da gente. Nunca! A pessoa pode tirar uma roupa, pode tirar um sapato, não é? Pode falar tanta coisa, mas as suas experiências ninguém vai tirar, são suas. Você vai levar ela pro resto da sua vida. Então é isso, arrisca e vai ser feliz. E a minha mensagem final é: você vai morrer. Hoje, amanhã, daqui a 20 anos, 30 anos, você vai morrer. E a morte não espera o tempo certo, não. É com filho pequeno, é com conta para pagar, é com mãe para cuidar. A morte não quer nem saber, ela chega e leva. E aí
celebra las experiencias. Sim, Sim. então vamos viver. Se atrevió a vivir. Sim, vamos viver. Bueno, gente, espero les haya encantado esta hermosa historia. A mí me encantó, me robó el corazón. Estos hermosos días que hemos compartido acá juntos, dije, no. Ellos tienen que ser la primera historia que abra esta sección de Historias por el Mundo. Gracias chicos por compartirla con nosotros. Gracias. Y bueno, acuérdense que ellos están en YouTube y en Instagram también como Sonho A3. Ellos también son youtubers. Gracias chicos. Y bueno, vamos a mandar besos. Saludos. Chao. Nos vemos en el próximo video.